Paz do Senhor, irmãos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso corpo se desfaleça, nosso espírito, contudo, se fortalece dia a dia. O fortalecimento do homem interior. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 11 a 18. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Cristo e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso corpo se desfaleça, nosso espírito, contudo, se fortalece dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Introdução. As adversidades são comuns à nossa vida terrena. Por isso nosso Senhor alertou: no mundo tereis aflições. João capítulo 16, versículo 33. Fica claro que as aflições são uma realidade. Entretanto, nosso desafio é não deixar que a fé seja enfraquecida por elas. Precisamos lembrar que Jesus já venceu o mundo. Assim, este estudo traz uma exortação para que nossa vida interior, isto é, nosso espírito, persevere diante das muitas dificuldades externas. Tópico 1. O sofrimento exterior. O apóstolo Paulo sofreu muitas aflições, mas se manteve fiel. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 11, parece que Paulo foi atingido pelo paradoxo que acabou de descrever. O tesouro a que ele se refere no versículo 7 faz referência à luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, conhecido e experimentado por Paulo e seus companheiros. Isso abrange a completa realidade que pertence ao novo ministério da aliança do Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 3 a 18. Paulo é dominado pelo contraste entre o valor insondável e duradouro desse tesouro do Evangelho e a indignidade e fragilidade humana daqueles que agora levam-no ao mundo. Ele também percebe que esse paradoxo é necessário. Deus escolheu trazer o Evangelho ao mundo através da fraqueza humana, para que a grandeza extraordinária de seu poder de salvar possa ser vista como obra sua e não como uma ação humana. Os versículos 8 e 9 contêm 4 conjuntos de contrastes que ilustram tanto a fraqueza de Paulo em executar sua chamada apostólica,
como o poder de Deus para suportar essa fraqueza e libertá-lo. Paulo conheceu aflições que o pressionavam de todos os lados, porém nunca foi cercado a ponto de ser esmagado. Encontrou circunstâncias desnorteantes, mas nunca ficou a ponto de se desesperar. Seus inimigos haviam perseguido seus passos, mas Deus nunca o deixou cair em suas garras. Abateram-no até o chão, porém foram impedidos de dar o golpe fatal. Em resumo, Paulo descreve essas experiências em termos físicos, identificando-as com a morte de Jesus, ou até mesmo como que participando dela, de forma que Deus poderia até mesmo revelar seu poder de ressurreição. Esse poder infunde ao corpo mortal de Paulo a vida de Jesus, que o preservou apesar das tribulações e das ameaças contra a sua vida. Essas não são somente as consequências dessas tribulações, mas também o propósito de Deus. Tópico 2. A renovação interior. Precisamos buscar constantemente o renovo do homem interior, nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo aplica a batalha espiritual de forma figurada à vida do crente. O seguidor de Cristo, como um bom soldado, suporta as dificuldades e não se envolve de forma exagerada com assuntos desta vida, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Aquele que é temente e obediente a Deus, veste toda a armadura de Deus para que possa estar firme e resistir às forças espirituais da maldade, que de outro modo o derrotariam. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. O cristão não trava guerra contra carne e sangue. Portanto, as armas de sua luta não são materiais ou humanas, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas e tudo o que se levanta de forma orgulhosa contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. A Igreja de Jesus Cristo deve lutar contra as potestades do inferno, pois essas potestades não são capazes de resisti-la. Mateus capítulo 16, versículo 18. Tópico 3. Os desafios de hoje. A cultura secularista e o relativismo doutrinário combatem contra a fé cristã. Até o século XIX, o termo secularismo geralmente se referia à separação entre autoridade civil e autoridade eclesiástica. Hoje, o secular é posto geralmente em contraste ao sagrado, substituindo o contraste anteriormente feito entre o sagrado e o profano. Igualmente, secularização é o nome dado ao processo mediante o qual um entendimento sobrenaturalista do mundo é substituído por um entendimento naturalista e a religião deixa de ser uma influência social ou cultural efetiva. A centelha que provocou essa explosão foi desprendida pelas cartas de Dietrich Bonhoeffer escritas na prisão. Essas cartas foram publicadas por seu amigo Eberhard Bettig em 1951. O livro de Paul Van Buren foi um dos primeiros livros dos anos 60 a dar prestígio ao secular.
Muitos outros escritores tomaram o mesmo tema, advogando um cristianismo secular com um Cristo secular, uma salvação secular, uma conversão secular, uma missão secular e um futuro secular. Assim, a teologia secular estava pronta para se fundir à teologia da morte de Deus, da última metade dos anos 60, com as teologias da esperança e do futuro, às quais se alinhava, e que fundiam a escatologia do Novo Testamento com a doutrina marxista do progresso histórico-social. Esse termo também designa um movimento teórico e político em defesa da pluralidade e da diversidade cultural, que reivindica o reconhecimento e a valorização da cultura das chamadas minorias. A cegueira espiritual e a falta de discernimento são desafios para os servos de Deus. No contexto da atual cultura brasileira, em que as manifestações de espíritos acontecem em diversos cultos religiosos, o assunto de batalha espiritual não parece estranho às pessoas, porque é algo bem presente. Assim, os crentes identificam com facilidade quando há uma atuação demoníaca. Mais difícil, entretanto, é perceber a atuação do inimigo no sistema de ideias e nas estruturas que estão fundamentadas na injustiça e no pecado. Por isso, precisamos fortalecer-nos ainda mais para vencermos nossas batalhas espirituais. Conclusão. Neste estudo, apresentamos uma mensagem de despertamento espiritual, refletimos sobre a saúde e a firmeza da fé em Cristo, citamos 2 tipos de ataques contra a fé cristã, o secularismo e o relativismo doutrinário, e ressaltamos que o Espírito Santo é nossa fonte de força e renovo. Portanto, devemos buscar maior intimidade com Deus por meio de uma vida de oração e de leitura da Bíblia Sagrada.